Olá, eu sou Johnny Saz, o Geek Barba, e hoje vamos falar um pouco sobre desenhos esquecidos da nossa infância. Isso se você foi uma criança da década de 90. Essa semana a empresa Funko, que faz esses cabeçudinhos que eu tenho aqui, divulgou que vai fazer colecionáveis do desenho Os Gárgulas. Eu peguei essa notícia, coloquei na página do Geek Barba no Facebook e eu vi que muita gente não sabia quem era Os Gárgulas. Então eu fui pro Instagram e fiz várias votações com vários desenhos perguntando quem conhecia cada um. E eu vi que muitos desenhos da década de 90 foram simplesmente esquecidos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Inclusive, se você ainda não curte a página do Geek Barba no Facebook, vai lá e curte, porque eu sempre deixo ela atualizada com as maiores novidades do mundo geek. E também tem um Instagram para você seguir e ficar atualizado de todo o conteúdo que o Geek Barba faz. O primeiro desenho que nós vamos falar é Os Gárgulas, que passava na Globo. Os Gárgulas contava a história de um clã de criaturas mágicas medievais que dormiam durante o dia e lutavam durante a noite. Por isso o nome Gárgulas. Até que um dia eles foram traídos e amaldiçoados a ficarem petrificados, com uma condição: se um dia o castelo fosse erguido até os céus, eles poderiam voltar ao normal. E isso parecia um pouco improvável em 994 d.C. Mas no futuro isso aconteceu. Nos dias atuais, o multimilionário David Thanatos compra o castelo e coloca ele em cima de um arranha-céu em Nova York. Então a maldição é quebrada e os Gárgulas decidem defender sua nova terra, Nova York, junto com a detetive Elisa Maza. Apesar de ser um desenho da Disney e com foco no público infantil, os Gárgulas tinham uma temática bastante madura, abordando assuntos como máfia, violência urbana e mostrando explicitamente violência com armas de fogo, o que foi um pouco problemático para a Globo quando ela mostrou isso. Apesar de não ser muito lembrado aqui no Brasil, os Gárgulas foi um dos meus desenhos favoritos que passou na Globo, e sim, eu quero todos os Funkos que vão lançar para colocar na minha coleção. Então fica a dica aí de presente para o meu aniversário, que é em dezembro. Os Funkos vão lançar em julho. Então, dá tempo, tem um tempinho aí. Seguindo essa vibe de criaturas do passado que foram transportadas para nossa época, o que parece que era um pouco de moda nos anos 90, nós temos o desenho As Múmias Vivas. O desenho conta a história de Presley, um garoto que descobriu que em vidas passadas foi um faraó do Egito e que existe um feiticeiro chamado Scarab que quer executá-lo para acabar com a sua linhagem. Porém, 4 múmias protetoras renascem para protegê-lo e lutar contra Scarab usando amuletos com poderes mágicos. O desenho foi exibido pela Globo e infelizmente só teve uma temporada de 42 episódios. Mas eu confesso que foi um dos meus desenhos favoritos, porque foi o primeiro e por muito tempo o único lugar onde eu tive acesso à cultura egípcia. Eu tinha praticamente só as múmias vivas e Katy Perry como referência de cultura egípcia. Aí eu pesquisei e vi que tinha muito mais coisas além disso. No meio de todas as enquetes que eu fiz lá no Instagram, um desenho que parece que ficou no limbo do esquecimento foi o Power Stone. A animação teve apenas uma temporada com 26 episódios e contava a história de jovens que acharam pedras mágicas que lhe davam poderes de se transformar em outras criaturas mais fortes e poderosas para combater o mal. A série, inspirada no jogo da Capcom, trouxe vários problemas para a Globo por conta das suas cenas de nudez e por um personagem que não tinha sua sexualidade definida, fazendo com que o Ministério Público entrasse em ação e censurasse a série, tirando-a do ar. Apesar disso, eu ainda quero a minha pedra mágica para me power transformar. E na mesma temática de desenhos que foram inspirados em jogos, temos Monster Rancher. Eu acho que eu pronunciei certo. Significa Rancho dos Monstros, mas no Brasil foi Monster Rancher mesmo. O desenho contava a história de Genki, um garoto de 11 anos de idade que era viciado em videogames, que um dia acaba sendo sugado para dentro de um deles, onde ele faz amizade com monstros e, como todo protagonista, aceita a aventura de enfrentar o vilão Mu e derrotar ele para que ele não domine toda aquela terra e escravize os monstros. Entre os monstros protagonistas estavam Moki, que era um tatu rosa que soltava pétalas, Suezo, que pode ser um esboço do Mike Wazowski completamente sem noção, Golem, que era um monstro gigante de pedra, e Tigre, que era um monstro azul que parecia mais um lobo, mas era chamado de tigre. Eu nunca entendi isso direito.
O desenho em si não tinha muita lógica e muito menos sentido, mas ele era muito bom, sendo um dos melhores ali dos anos 2000, que foi quando ele estreou na Globo. E já que o assunto é desenhos sem noção, vamos sair um pouco da Globo e ir para o SBT para falarmos de Super Patos, que passava na TV Cruz, que simplesmente é um dos melhores programas para crianças na televisão. Sério, colocar crianças apresentando uma TV clandestina para crianças no início da década de 2000 é simplesmente formidável. Até hoje eu lembro do encerramento que eles falavam Cruz, 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 tchau. Eu não tô me despedindo, tá? Eu tô falando só que o encerramento é assim porque ainda tem vídeo pela frente, vocês estão vendo a barrinha embaixo. Mas por que Super Patos era tão sem noção? Olha só, contava a história de 6 patos alienígenas que caíram na Terra e enquanto tentavam voltar para o seu planeta natal, decidiram fundar aqui um time de hóquei. E eles jogavam hóquei e eles combatiam mal e eles tentavam voltar para o seu planeta natal. Era isso o desenho. Mas quando a gente é criança, a gente não liga muito para a lógica e nem se pergunta como aqueles humanos não descobriam que os jogadores de hóquei eram patos gigantes alienígenas. A gente queria ver os Super Patos combatendo o crime e usando aqueles apetrechos mega tecnológicos. Infelizmente, a série só durou uma temporada com 26 episódios. Poderia ter mais, apesar de eu achar que os humanos iriam descobrir que os jogadores de hóquei eram patos depois de 26 episódios. E saindo do SBT, indo pra Band, vamos falar de 2 desenhos que passavam no Band Kids. O programa que era apresentado por Kira e por Yuki, que era praticamente uma versão otaku e robótica do Louro José. Dê uma chance pro Yuki, é isso que pode ler. Dê uma chance pro Yuki. Eu falei! Vai, só um beijinho. O primeiro desenho é Bucky, um anime que conta a história de uma terra chamada 12 Mundos que vivia em perfeita harmonia até o momento em que a princesa da Torre Pontiaguda cai no sono profundo, fazendo com que todos comecem a guerrear. É então que Bucky, que se descobre ser uma grande criança, sai pelo mundo fazendo amigos e com a missão de restaurar a paz e despertar a princesa da Torre Pontiaguda. Apesar de ter sido inspirado no mangá que durou 3 anos, o anime não teve o mesmo sucesso, tendo apenas uma temporada de 26 episódios. A minha mãe mesmo vivia implicando porque tinha uma bolinha rosa com membros humanos que se chamavam espíritos. E por último, mas não menos importante, vamos falar de um dos meus animes favoritos até hoje, que é Tenchimuyo. O desenho conta a história de um garoto que se chama Tenchi, que vive sua vida normalmente até que um dia começam a cair mulheres alienígenas do céu no quintal da sua casa. Na verdade não são muitas, são 6. Ryoko, que é a melhor de todas, a minha favorita, Aeka, Sasami, Washu, Miyoshi e Kione. E todas são apaixonadas pelo Tenchi, que na verdade é o cara mais sem graça do mundo, e eu nunca entendi porque elas eram apaixonadas por ele. Então a série acaba acompanhando as aventuras de Tenchi e dessas 6 meninas aqui na Terra e também no espaço, e no meio disso ele tenta se decidir com qual ficar. Eu não entendo o motivo da indecisão, porque claro que a Ryoko, gente, ela tem um coelho que se transforma numa nave. Que coisa melhor do que isso? Inclusive eu apelidava todas as minhas bicicletas de Ryoki porque eu adorava aquele coelho que se transforma em nave. E se você gostou desse vídeo e acabou lembrando de outro desenho que geralmente é esquecido, deixa o desenho aqui embaixo nos comentários, também deixa seu joinha, se inscreve no canal, segue Kibarba em todas as redes sociais e, é claro, até mais!